Ei, gente, como é que vocês estão? Hoje é dia 26 de janeiro de 2022 e hoje nós vamos conversar sobre Fizeram a gente acreditar que o amor era, por Marta Medeiros. Eu vou ler a crônica e depois nós vamos conversar sobre esse tema que eu fixei. Você acredita no amor romântico? No amor realista? Se ainda espera sua alma gêmea, está na hora de você reavaliar suas questões psíquicas, porque com certeza você está precisando entender o complexo de Édipo ou o complexo de Electra que está dentro de você. Então, você tem que correr para análise. Se você está ainda esperando a alma gêmea do Fábio Júnior, você tem que correr para análise. E eu vou começar. Primeiro eu vou mudar minha data ali, ó, que ainda tá dia 25. Vou botar dia 26, que eu não mudei para dia 26. Vamos mudar para o dia 26. Hoje é 26 de janeiro de 2026. Hoje é 26 de janeiro de 2022. Então eu mudei, porque eu lembrei que eu não tinha mudado ainda. E ontem eu fiz a live. E eu vim aqui, trabalhei, atendi aqui no meu escritório e acabei não mudando a data. Olha quem tá comigo aqui hoje. Hoje quem tá comigo é o John Paçoca, o de sempre, e o Kurt, o cachorro do meu filho. Não, o Golden Retriever, que é filho do meu filho e da minha nora. É o meu neto de 4 patas e meu filho de 4 patas. Eles estão aqui. Daqui a pouco a minha nora vai chegar aqui para pegar com meu filho, o Golden deles, que hoje ele foi para a escolinha. Então vamos ler essa crônica de Marta Medeiros. Fizeram a gente acreditar que o amor era, me lembra aquelas figurinhas, amar é. Aí eu achei muito interessante essa crônica, e para a gente começar, eu vou ler com vocês essa crônica, para depois a gente conversar sobre o que eu quero conversar com vocês. Mas vai compartilhando essa live com todo mundo. Nós estamos fazendo a live no dia 26 de janeiro de 2022 no Instagram. Daqui a pouco ela vai ser postada no canal de YouTube. Mas compartilha com todo mundo aí que você sabe que precisa entender que não existe de alma gêmea. Quantas pessoas casadas esperando que o marido ou a esposa seja a alma gêmea delas? Quem é a nossa alma gêmea? Nós mesmos. Vamos lá, vamos ler a crônica. Depois eu vou mostrar para vocês 2 livros que eu trouxe. Nesse livro explica o complexo de Édipo, o medo de viver, o medo da vida, de Alexandre Lau, um bioenergético. E aí vamos bora pra crônica, Cássia. Para de enrolar e bora pra crônica. Fizeram a gente acreditar que o amor, segundo Marta Medeiros, fizeram a gente acreditar que o amor mesmo, amor para valer, só acontece uma vez e geralmente na faixa etária dos 30 anos. Não contaram para nós que o amor não é relacionado. Começa de novo, Cássia, você embolou? Começa de novo. É bom que as pessoas estão chegando. Começa de novo. Fizeram a gente acreditar que o amor mesmo, amor para valer, só acontece uma vez e geralmente na faixa dos 30 anos. Não contaram para nós que o amor não é racionado, nem chega com hora marcada. Fizeram a gente acreditar que cada um de nós é a metade de uma laranja. E é que a vida só ganha sentido quando encontramos essa metade. Não contaram que já nascemos inteiros. Que ninguém em nossa vida merece carregar nas costas a responsabilidade de completar o que nos falta. A gente cresce através da gente mesmo. Se tivermos em boa companhia, é só mais rápido. Fizeram a gente acreditar numa fórmula chamada 2 em 1. 2 pessoas pensando igual uma, agindo igual. Que isso era que funcionava. Não nos contaram que isso tem um nome: anulação. Mecanismo de defesa da anulação. Que só sendo indivíduos com personalidade própria e que poderíamos ter uma relação saudável. Fizeram a gente acreditar que o casamento é obrigatório e que desejos fora de hora devem ser reprimidos. Fizeram a gente acreditar que só os bonitos e só os magros que seriam amados.
e que os que se relacionam pouco são caretas, e o que se relacionam muito não são confiáveis, e que sempre haverá um chinelo velho para um pé torto. Ninguém nos disse que chinelo velho também tem seu valor, já que não nos machuca e que existe mais cabeça tortas do que pés. Fizeram a gente acreditar que só uma fórmula de ser, existe só uma fórmula de ser feliz, a mesma para todos, e o que escapam delas são condenados a viver à margem, à marginalidade. Não nos contaram que essas fórmulas dão errado, frustram as pessoas, são alienantes, que poderíamos tentar outras alternativas, menos convencionais. Marta Medeiro, a nossa cronista do Sul, maravilhosa. Sigam ela, Marta Medeiro. E eu peguei essa crônica dela para usar, para a gente conversar sobre o porquê que a gente fica com essa sensação de alguém para completar a gente, essa sensação de completude. Primeiro, a origem disso, Sigmund Freud, quando foi lá e leu a mitologia grega, ele viu o complexo de Édipo, a falta que o menino tem para aquele relacionamento com a mãe, que nas fases psicossexuais estão ali de 3 até 7 anos de idade, quando o menino se enamora emocionalmente da mãe e fica achando que de uma forma inconsciente ele tem que destruir o Laio, porque o Laio é o rival dele, Laio no caso da mitologia, e ele se apaixona pela Jocasta. Espera aí só um pouquinho, porque os cachorrinhos aqui de casa estão fazendo bagunça e daqui a pouco eles vão quebrar tudo. Deixa eu dar uma brigada aqui. Vou dar uma brigada com eles ou botar eles no corredor. Calma aí, gente, me aguardem aí. Vai pro corredor brigar, vai pro corredor brigar, brincar, vai lá brincar no corredor. Gente, quando os dois estão aqui, parece um canil, porque eles são grandes, espaçosos e eles querem brincar. Só que brincadeira de 2 cachorros de 40 quilos, eles quebram todo. Então eu tive que bater palma, e eles deram uma sossegada. Então, nesse livro do Alexandre Lau, um bioenergético, ele mostra o que é profundo e perturbador. Lau efetua uma análise surpreendente do destino à luz dos processos psicológicos e dos fatores que determinam as escolhas todos os dias. Aí aqui na página, deixa eu abrir a página aqui, ele trabalha o caráter neurótico e ele começa... Bom, ele vai trabalhando, nos livros eu vou rabiscando tudo, ele trabalha e ele explica o complexo de Édipo, para a gente entender esse caráter neurótico. Lembre-se, todos nós temos uma neurose, ou é uma neurose fóbica, que a gente transforma as nossas questões em medos, o destino e o caráter, ele trabalha, e no capítulo 1, não estou achando, gente, ele trabalha aqui, ó, o caráter neurótico, aí ele fala do problema edipiano, aí ele explica a raiz da mitologia e ele dá muitos exemplos. Se você quer entender isso, se você não pode vir fazer a aula que nós vamos ter, aí aqui ele explica a lenda do Édipo. Esse livro do Alexandre Lau é Medo da Vida, onde ele explica por que muitos meninos estão atrás da mãe idealizada e muitas meninas estão atrás do pai idealizado. Nós vamos ter duas aulas avulsas, uma no dia 31 de março e outra em 9, que eu não me recordo a data, uma quinta-feira. São 2 aulas, mas estão lá num site, Instituto Cássia Rodrigues. Vai lá e vê. São 2 aulas que a gente vai dar, vai explicar esse caráter edipiano que a gente acompanha a gente ainda e a gente fica na expectativa da alma gêmea, de alguém que vai completar a gente. E eu trouxe um outro livro do Flávio Gecovade, onde ele fala o bem, o mal e mais além. Aqui ele fala que a gente não tem que ser bonzinho demais, nem ruinzinho demais. Então, esse bonzinho demais que tem dependência emocional e o ruinzinho demais que tem o traço narcisista, e ele explica que nós temos que ser realistas, nós temos que ser pessoas que têm um comportamento realista. Então, vamos voltar ao nosso tema. Você ainda acredita que alguém vai completar você?
Aí lá da mitologia grega também tem o mito de Édipo, tem o complexo de Édipo, que Freud foi e explicou ele no compêndio 7 da Imago. A Imago é essa obra aqui, a azulzinha, aqui em cima é a Companhia das Letras. E ele fala das fases psicossexuais, ele fala da fixação libidinal, ele fala da fase oral, anal, fálica, aí ele fala do complexo de Édipo, depois ele fala da latência para finalmente entrar na fase da adolescência que chama fase genital. E depois eu também estou fazendo doutorado, onde o Davi Moldavsky explicou a libido intrassomática até 40 dias de vida. Davi Moldavsky é um psicanalista argentino que escreveu o método ADL, explicando como você pode analisar as pessoas também através... Ele criou um método psicanalítico. A psicanálise ela é uma ciência e ela tem 5 comprovações, ela tem uma episteme, ela tem uma forma de conhecimento, ela é estudada em locais jurídicos, locais acadêmicos. Então, se você quer entender um pouco se a psicanálise é ou não ciência, vai lá no YouTube, tem um vídeo que eu fiz de 2 horas com o Dr. Alexandre, onde a gente explica os 5 pontos da psicanálise ser ciência. Então, vamos voltar a esse livro aqui, e aí vou conversar com vocês sobre esse livro. Esse livro, ele fala, o Alexandre Lau. Quem é Alexandre Lau? Alexandre Lau é um bioenergético que sai da psicanálise e cria a teoria do Reich. Ele é um reichiano. E nesse livro, olha só, ele fala o caráter neurótico. Se você não tem como vir fazer a aula com a gente, você pode comprar um livro. Compre esse livro. Aí você comprando esse livro, você pode aprender sem precisar vir fazer a aula com a gente. Porque a nossa aula tem um valor, o valor que eu acho justo pelo tanto que eu estudo. Mas vocês já pararam para pensar a quantidade de lives que eu faço explicando as coisas a vocês, orientando? No dia 4 de fevereiro, agora a gente vai ter a 3ª live exclusiva para membros, onde nós estamos falando lá no canal de YouTube sobre essas fixações que a gente carrega dentro da gente, dessas dores emocionais que estão dentro da gente, que a gente carrega pelo resto da vida e a gente não dá conta de amadurecer. Aí a gente está falando das feridas inconscientes emocionais que estão dentro da gente, que estão lá no recalcado, estão lá no inconsciente, atemporal, sem lógica, movido pelo princípio do prazer, movido pelo processo primário. Então o Reich vem aqui e fala o caráter neurótico. O problema edipiano, ele explica a lenda de Édipo, ele vai para o complexo de Édipo, ele explica o que Freud explicou, depois ele fala o destino e caráter, funcionamento do destino, a natureza do destino, o destino do amor, ser autêntico, ser sexualizado, o medo de viver, o medo de deixar de viver, o medo da insanidade, o medo do crescimento, a ansiedade, o corte da castração. Muitas pessoas querem que nas lives eu explico o que é corte da castração. A gente explica o que é corte na castração, na formação, no percurso em psicanálise. Então, se você quer entender esses conceitos psicanalíticos, você tem que fazer um percurso analítico. Lembrando que o percurso analítico é igualzinho essa base do meu microfone, é um tripé. Você tem que estudar a teoria, não é a teoria só que dá legitimidade para você um dia atender as pessoas, você tem que estar em análise, não é só a análise que te dá legitimidade, e você tem que ter a supervisão, e não é só a supervisão, são os 3 juntos. Você tem que entrar em contato com o seu sintoma, entrando em contato com o seu sintoma no 7 analítico, você tem que entrar em contato com o seu inconsciente. Quando você entra em contato com o seu inconsciente, quando você tem a base teórica, que você tem que estudar Freud e os contemporâneos de Freud, você tem que ser uma pessoa que gosta de estudar. E gosta de estudar até quando, Cássia? Até o resto da sua vida. Uma vez que você vai se intitular uma pessoa do percurso analítico, você vai estudar sempre. Nós colocamos um tempo de 40 meses para você aprender bastante coisa, para você estar em análise, mas análise é uma questão que você não pode nunca parar de estar em análise, vocês têm que estar constantemente se analisando, porque a angústia do seu sintoma que caracteriza você ser um psicanalista. Não viveu angústia, mas você entender o seu inconsciente. Você tem que estudar sempre e você tem que ter os pacientes, você tem que ser supervisionado. Então, é o tripé analítico, o tripé, vamos botar. É a teoria, é o inconsciente sendo analisado e a supervisão, que constitui o percurso analítico. Vai lá no site e vê.
o nosso tripé analítico, no mínimo ele tem que ter 30 meses. Mínimo 30 meses. E nem todas as pessoas são pessoas que vão se constituir como psicanalista, porque tem pessoas que acham que a psicanálise é um método que você ensina o método, ele vai aprender. A psicanálise é completamente diferente da graduação de psicologia. Por isso que não adianta tornar a psicanálise pela graduação, tornar a psicanálise pelo MEC, porque não é uma graduação teórica que constitui você a ser um psicanalista. O que constitui você ser um psicanalista é o tripé, é o percurso analítico. Então vamos aqui, eu quero explicar aqui o que ele começa a falar. Vou ler um pouquinho para vocês terem gosto de comprar esse livro do Alexandre Lau, esse bioenergético. Ele é o mesmo autor, eu tenho alguns livros do Alexandre Lau que estão aqui, ó, O Narcisista, O Corpo em Depressão, Amor, Sexo, Seu Coração, Alegria e Prazer. São os outros livros do Alexandre Lau. Se você gosta de um autor, você acaba comprando os outros livros do autor. Então a neurose não é costumeiramente definida como medo da vida, mas é exatamente isso. A pessoa neurótica tem medo de abrir o seu coração ao novo amor, tem que estender a mão para pedir ou para agredir, amedronta-se plenamente a si mesma. Podemos explicar esses temores psicologicamente. Quando abrimos o coração ao amor, ficamos vulneráveis ao risco da mágoa. Quando estendemos o braço para frente, nos arriscamos à rejeição. Quando agredimos, há a possibilidade de sermos destruídos. Existe, contudo, uma outra dimensão desse problema. Vida ou sensações de maior intensidade do que aquelas que as pessoas estão habituadas. É algo perigoso, pois quem ameaça inundar o ego ultrapassa seus limites. Lembrando que a ferida narcísica, a terceira ferida narcísica, é que o ego não é senhor de si. E o que é senhor de si é o que está no seu inconsciente. Não é o nosso ego que dirige a nossa vida. Quem dirige a nossa vida é nosso inconsciente. E você já mandou essa live para quantas pessoas? Você já mandou aí no aviãozinho para quantas pessoas? Hoje tem um grupo de terapia, eu estou com a minha equipe aqui esperando o pessoal para chegar. 19h30 eu tenho que ir para terapia, mas eu queria que você fizesse perguntas e já mandasse aí na interrogação, que quando eu acabar de falar, pode ser que eu dê tempo, eu vá lá e leia algumas perguntas, mas faz perguntas, não conta caso não, faça pergunta. Mas vê bem, gente, não faz pergunta como se eu fosse um guru que eu tenho uma resposta. Lembra, psicanalista não tem resposta. Quando você vai para o processo de análise, você vai para um tabuleiro de jogo de xadrez. O psicanalista é aquele que vai ajudar você a passear nesse xadrez que é a sua vida. As respostas estão sempre dentro de você, porque as respostas vêm do inconsciente seu. As respostas não vêm do meu inconsciente. As respostas que vêm do meu inconsciente dizem respeito a mim. E as respostas para a sua vida estão dentro do seu inconsciente. Então, o Alexandre Lau continua. Vida ou sensações de maior intensidade do que aquelas que a pessoa está habituada é algo perigoso, pois ameaça inundar seu ego, ultrapassar seus limites, liquidar sua identidade. É assustador sentir mais vitalidade, ter mais sensações intensas. Aí ele dá o exemplo de um rapaz que ele trabalhou, que já dizia que não aguentava mais. Nosso medo da vida se espelha em nossa maneira de nos mantermos ocupados a fim de não sentirmos, de ficarmos na correria, não encararmos de frente, nos alcoolizarmos, nos drogarmos a fim de não sentir o nosso ser. Por termos medo da vida, procuramos dominá-la, procuramos controlá-la. Acreditamos que ruim ou perigoso seria o deixar nossa emoção refém dos outros. Admiramos uma pessoa fria, porque ela é capaz de agir sem sentimentos. O nosso herói é o James Bond, agente 007. A ênfase da nossa cultura recai sobre o atingir resultado. O indivíduo de nosso tempo está comprometido com seu sucesso, não em ser uma pessoa, mas de ser uma pessoa que faz sucesso, cujo lema é: faça mais, sinta menos. Essa atitude caracteriza grande parte da moderna atuação sem tanto amor. Independente de quão bem nos saímos,
somos sempre um fracasso. Superar nossas fraquezas, dominar nossos temores, conter nossa ansiedade, é encarar nossa vida, o nosso vazio interior, encontrar um preenchimento. O homem moderno, ele vive querendo poder. Então, o neurótico está constantemente em conflito consigo mesmo. A neurose é um conflito interno. No caso individual, a neurose emerge do bojo de sempre um contexto familiar. A situação familiar, contudo, reflete a cultura, pois a família está sujeita a todas as forças da comunidade e da sociedade. Para entendermos a condição existencial do homem moderno, nós temos que entender como que vive esse neurótico. Então, o poder desencadeia devido a uma crença que nós adquirimos ao longo da família. Com amor e com compreensão, é possível ensinar às crianças novos hábitos, novos rituais, sem violar seu psiquismo. Os seres humanos são criaturas que por si só são criaturas que possuem o id é pulsional. Eu estou pulando algumas partes, só estou lendo o que está marcado, tá? Então, na nossa cultura ocidental, a prática tem sido de fazer a pessoa se sentir culpada por todas as sensações que ela tem. Então, o conflito é sempre internalizado lá, através do superego punitivo. Lembrando que o superego é constituído pelo superego dos nossos pais. O que é superego? É valor moral, a ética. E o superego é aquele que determina a introjeção do complexo de Édipo. Então, todas as vezes que a gente tem declinado o complexo de Édipo, que a gente para de ficar atrás do idealizado, do amor idealizado do pai, o amor idealizado da mãe, a gente internalizou o complexo de Édipo. E esse internalizado complexo de Édipo é o que a gente vai explicar na aula do dia 31 de março, que a gente vai explicar esse caráter do menino e da menina que fica atrás do pai ou da mãe idealizado. Nós vamos ter 2 aulas. Então, isso se deve a estar fixada no genitor. Aí ele vai explicando, aí fala aqui, no nível psíquico, quanto no nível somático, a pessoa tem condição de entender suas questões emocionais no set analítico. Mas por que eu tenho que procurar análise se eu tenho a cultura da medicina que explica que eu sou paciente e eu tenho que ir no médico? O médico vai me dar um remédio, me dando um remédio, eu vou ficar curado de todas as ansiedades, depressões, de todos os meus medos de viver. Então a gente tem a cultura de ir atrás do médico, que o médico vai dar um remédio e vai curar o nosso psiquismo. Não vai curar. Não é nenhum remédio que cura a gente. O que cura a gente é a gente fazer esse mergulho dentro da gente. Agora eu tenho 61 anos. Vamos fazer de conta que hoje eu estou assistindo essa live, que eu não sou Cássia, que eu estou aí assistindo a live, e eu começo a perceber que eu preciso de análise, que afinal de contas eu tenho vários conflitos que não foram solucionados e eu preciso de análise. Aí eu marco a terapia, marco a análise com Cássia, no caso. E eu já chego falando, quanto tempo eu vou ficar fazendo análise? Quanto tempo? Você tem 61 anos, Cássia. Vamos começar por entender o porquê que você está aqui. Eu quero uma resposta. Aí o psicanalista já tem que explicar que você não tem como ter essa resposta, porque na verdade a vida não é feita de perguntas e respostas. E com isso, esse processo nosso da medicina psiquiátrica, que é muito recente, o Philippe Pinel foi um francês que desacorrentou os loucos que estavam acorrentados e ele começou o processo. Aí Freud vem em 1856, quando ele nasce, e começa a falar psicanálise em 1892, 96 ele falou a psicanálise pela primeira vez. Olha como tudo é muito recente. Por que a gente tem ainda internalizado que é o processo de cura, que nós vamos nos curar? Porque a gente acha que a doença é somática, e a doença nossa do emocional, ela não é somática, ela é psique, e o psique a gente não pega, o cérebro a gente pega, aí a neurociência. São todas as ciências atreladas ao cérebro, sistema nervoso, neurociência. Mas a psicanálise a gente não consegue pegar, a gente não consegue segurar a psicanálise. Então a gente tem que entrar nesse set terapêutico. E aí eu gostaria que vocês fizessem a pergunta aí, que eu já estou encerrando a live. Se você quer fazer pergunta, manda na interrogação que eu posso te dar alguma ajuda. Então aí ele fala do programa edipiano, aí ele vai dando caso. Eu estou falando desse livro do Alexandre Lau. Eu sempre cito um livro. Então aí ele fala assim, aquele homem muito prestativo, ele nega seu ressentimento quando ele não quer pedir ajuda à mulher. Aí ele banca a mulher
Com isso, ele tem medo de ser criticado e a pessoa neurótica esforça o tempo todo para vencer a si mesmo. Aí ele vai dando vários exemplos, e aí a gente tem que entender que a criança são muito sensíveis e aprende o estado emocional dos pais, os seus sentimentos e as suas sensações. E por isso que a gente está fazendo as lives exclusivas lá no canal de YouTube sobre crianças feridas. As perguntas têm que ser feitas na interrogação, tá? Beleza, gente? Então, aí ele vai dando exemplo. Minha intenção aqui é demonstrar o caráter neurótico e o problema edipiano. Isso a gente vai explicar lá na aula de complexo de Édipo e complexo de Electra. Electra é para as meninas, Édipo. Electra quem falou foi o Jung. E o Édipo quem falou muito foi o Freud. Então, aí você tem que fazer o corte da castração nas crianças para elas entenderem. Nós temos que ter... Se você quiser saber informações do Instituto Cássia Rodrigues, vai lá no site institutocassiarodrigues.com. Eu não faço terapia individual. Eu tenho um novo grupo que começa agora no dia 6 de maio, é uma quinta-feira por mês, mas está lá no site. E manda um WhatsApp lá para Débora, 2799505-1960. Não adianta mandar direct aqui no Instagram, porque ninguém responde os direct aqui do Instagram. Se você viu lá no site as informações e você quer já se inscrever, você quer ser um aspirante em psicanálise, você tem um curso superior, você tem uma graduação, quer ser um aspirante em psicanálise, então você tem que mandar um WhatsApp para 2799505-1960. Se você quer saber mais informações, vai no feed aqui do Instagram, tem vários posts com informações. Eu não faço terapia individual, eu só trabalho em grupo, como hoje, ó. Nós estamos aqui esperando o grupo da quarta-feira, minha equipe está aqui esperando. 19h30 eu começo um grupo de terapia, onde eu trabalho a experiência emocional corretiva, eu trabalho psicodrama, eu trabalho as técnicas e as teorias da psicanálise. E esse grupo de hoje é um grupo de aspirantes em psicanálise, mas eu tenho um grupo de terapias avulsos. Então vamos lá, tem duas perguntas aqui na interrogação. Por que eu não faço terapia individual? Porque eu não faço. A terapia cura o abandono paterno e materno? A terapia não cura no sentido curador. A terapia nos ajuda, a análise nos ajuda a nos entendermos. Quando a gente se entende, a gente começa a cuidar da gente. Porque o processo analítico é quando a gente consegue pegar a nossa criança interior ferida, dar ela a mão e ajudar. Nós abraçando a nossa criança interior. Então o processo analítico é um processo onde você vai entender as suas demandas. O processo analítico não é para descobrir o culpado. Quem descobre o culpado é promotor de justiça, não é psicanalista. O processo analítico é para fazer você entrar em contato com as suas questões psíquicas. E o processo analítico é um grande laboratório para você iniciar. E o processo é longo. O processo analítico sempre é longo. Mas você prefere o quê? Você prefere viver com as suas dores psíquicas ou você prefere resolver suas questões psíquicas? E aí aqui... As pessoas que sentem esquizofrenia sentem desânimo. As pessoas que têm esquizofrenia, elas têm que procurar um médico psiquiatra, porque a esquizofrenia é uma doença mental que está aqui no DSM azulzinho ali, o DSM-5, a Bíblia da Psiquiatria. Esquizofrenia é um transtorno mental. Geralmente as pessoas que têm esquizofrenia, elas não entram em análise, mas elas podem ter uma qualidade de vida se elas procurarem um médico psiquiatra. Tá bom? Como não temos perguntas, eu vou pro meu grupo de terapia. Como a gente é a pergunta que eu deixei aqui. Você acredita no amor romântico ou no amor realista? Se você ainda espera sua alma gêmea, você deve reavaliar, porque você precisa buscar a sua identidade. Todas as vezes que a gente está atrás da nossa alma gêmea, na verdade a gente está atrás da gente, porque não existe alma gêmea. O Banquete de Platão falou que nós éramos seres andrógenos, que tínhamos 2 cabeças, 4 braços e 4 pernas. E Zeus veio e separou, isso pela mitologia lá do Banquete de Platão, da filosofia, e separou esse ser andrógeno. E foi aí
que Platão falou que esse ser que foi separado do outro ser, e eles tinham a cabeça ao contrário, ficou atrás daquela parte que foi separada por Zeus. Isso é mitologia. Isso é mitologia. Então não existe ninguém que complete a gente. Aí olha as perguntas que fazem. Por que eu roo unha desde pequeno? Boa pergunta para o 7 analítico. Marque terapia, vai para o 7 analítico e você, no seu processo de análise, você vai entender por que você precisa comer sua unha na hora que você está ansiosa. Não é numa live que vai existir uma resposta dessa. Por que casamento dá certo? Olha as perguntas que são feitas. Por que casamento dá certo? Temos que ser livre e deixar o outro livre. Porque só seres livres conseguem ser felizes. Seres que proíbem os outros é pai e mãe. Na primeira adolescência, marido e esposa não é pai e mãe. Então marido nem esposa tem que proibir a esposa e o marido de nada. Quem cria as pessoas é pai e mãe até 12 anos. Não é a esposa nem marido que vai falar: você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Quem te constituiu como pai ou a mãe do seu parceiro? Gente, casamento não é prisão, casamento é liberdade. Ah, Cássia, então você está falando que o homem pode ter várias mulheres e a mulher pode ter várias mulheres? Depende do acordo de cada casamento. Cada casamento tem seu acordo. Tem casais que querem ter relacionamentos abertos, tem casais que não querem. Isso depende de cada casal. Cada casamento estabelece a sua forma de viver. Então, não acredito que casamento tem que ter tem a senha do outro, ficar vigiando o outro. Isso não é casamento, isso é prisão. Isso, na verdade, a pessoa está presa e ela precisa ter a senha do outro para ficar vendo o que ele recebe de mensagem ou não. Gente, se você tem que vigiar seu parceiro, na verdade você tem que separar do seu parceiro. Se você tem que ficar vigiando, é porque não existe casamento. Casamento é liberdade, casamento é lealdade, casamento é fidelidade, casamento é você. Casamento é liberdade, casamento é fidelidade, casamento é você ter a certeza que a pessoa é leal e fiel a você, sem você precisar fazer nada, sem você precisar ver a carteira dele, cheirar a camisa, ou ver a carteira dela, ou cheirar a camisa dela. Casamento é liberdade, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui na interrogação. Não tem mais perguntas. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. O livro de hoje é esse, Alexandre Lau, Medo da Vida, ou Flávio Giacovazzi, O Bem, o Mal, o Bem e Mais Além. São os 2 livros de sugestão de você comprar livro hoje para poder você entender sua vida. E eu vou encerrar a live com a crônica, que eu comecei a live. Fizeram a gente acreditar que o amor, segundo Marta Medeiros, fizeram a gente acreditar que o amor mesmo, fizeram a gente acreditar que o amor mesmo, o amor para valer a pena, só acontece uma vez, geralmente antes dos 30 anos. Não contaram para nós que o amor não é racionado, nem chega na hora marcada. Fizeram a gente acreditar que cada um de nós é a metade de uma laranja e que a vida só ganha sentido quando encontramos a outra metade. Não contaram que já nascemos inteiros, que ninguém em nossa vida merece carregar nas costas a responsabilidade de completar o que falta no outro. A gente cresce através da gente mesmo. Se estivermos em boa companhia, a gente pode até crescer mais rápido. Fizeram a gente acreditar numa fórmula chamada 2 em 1. 2 pessoas pensando igual a uma, agindo igual. Que isso é que era que funcionava. Não contaram que isso tem um nome: anulação. Que só os indivíduos com personalidade própria, com autoestima, com autoconhecimento de si, que poderia ter uma relação saudável. Fizeram a gente acreditar que casamento é obrigatório e que desejos fora de hora devem ser reprimidos. Fizeram a gente acreditar que só os bonitos, os magros, seriam felizes e amados. E fizeram a gente acreditar que as pessoas sempre iam ter um chinelo velho para um pé doente. Ninguém disse que os chinelos velhos também têm seu valor, já que não nos machuca e que nos deixam de cabeça tortas. E que existe mais cabeça torta do que pé torto. Fizeram a gente acreditar que só há uma fórmula de feliz.
que só há uma fórmula de ser feliz. E mesmo para todos que escapam estão condenados à marginalidade. Não nos contaram que essas fórmulas dão errado, frustram várias pessoas, são alienantes e que poderiam tentar outras alternativas menos convencionais. Fizeram a gente acreditar em várias mentiras. Então, eu espero que você tenha gostado dessa live. O povo está aqui chegando, o povo da terapia de hoje está aqui chegando. Olha só, eles estão chegando. Vou me preparar para o grupo de terapia de hoje. Se você quer ser um aspirante em psicanálise, se você tiver o nível superior, você pode entrar no percurso analítico. Beijo no coração. Vai lá no site, lá tem todas as informações. institutocassiarodrigues.com. Tchau, beijo, tchau.